Provérbios capítulo 3, verso de número 13, diz assim: Bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque o lucro que a sabedoria dá é melhor que o lucro da prata, e maior o seu lucro que o ouro fino. Mais preciosa é do que os rubis, e tudo o que mais possas desejar não se pode comparar a ela. Vida longa de dias está na sua mão direita, e na sua esquerda riquezas e honra. Queridos, no final do ano passado, quando orava por este ano e quando orava para que Deus ele viesse abrir o meu entendimento, para que eu pudesse conversar com os irmãos acerca de algumas coisas, então eu pedi para Deus discernimento, pedi para que Deus me orientasse sobre determinados temas que julgo necessário, e não só julgo necessário, mas que Deus ele quer falar aos nossos corações, pois existem temas diversos e muita gente falando, mas quando nós falamos de Lagoinha, São Miguel Paulista, o que é que Deus quer falar conosco? Então no final do ano passado, comecei no meu propósito de solitude e oração, orando a Deus, entregando este ano, esta igreja, todos os departamentos, líderes e pastores, e pedindo a Deus temas para que pudéssemos refletir. E 2 temas emergiram em meu coração. O primeiro tema que emergiu em meu coração foi dualidade. O segundo tema que emergiu em meu coração foi prosperidade. E esses 2 temas ficaram muito forte, muito latente, ao mesmo tempo que patente em meu organismo. Então eu comecei o ano falando sobre dualidade. E quando eu comecei esse ano, foram aproximadamente 10 subtemas dentro deste assunto específico chamado dualidade. Hoje em nossa igreja eu quero começar uma nova série, pois você que já está acostumado com Lagoinha, São Miguel Paulista, sabe que o pastor Rodrigo gosta de pregar em formato de séries. Então eu quero começar uma nova série, e o título dessa série que inicio hoje e agora é Prosperidade. E quando nós falamos sobre prosperidade, o significado de prosperidade ele é muito simples, e diria até mesmo que simplório. Por prosperidade nós encontramos o significado de fartura. Prosperidade é abundância, prosperidade é acúmulo de bens, prosperidade é fortuna, prosperidade é sinônimo de riqueza. E quando nós olhamos para esses significados, tais significados, eles são significados diretos, fatos reais, fatos que estão correlacionados diretamente com a palavra prosperidade. Então, sim, esses significados são significados diretos e literais. E quando olhamos para a prosperidade, ela não é um pecado em si. Ser próspero, ter riqueza, ter abundância, ter fartura, isso em nenhum momento é um problema, isso em nenhum momento é um pecado. Mas que tipo de prosperidade nós estamos falando? A prosperidade com a qual você adquire, com a qual você conquista com um trabalho honesto. Isso é tão verdade que Salomão ainda em Provérbios capítulo de número 13 e verso de número 11, Salomão assim escreve: a riqueza, ou poderíamos trocar a palavra por um sinônimo de prosperidade, a prosperidade de procedência vã, aquela que não é honesta, aquela que não veio de um trabalho duro, esse tipo de riqueza ela vai diminuirá. Mas quem ajunta com o próprio trabalho, o trabalho honesto, este vai aumentar. Então a prosperidade em si não é um pecado, desde que ela seja adquirida de modo correto, com trabalho honesto. O versículo de Salomão nos sugere que a Bíblia desencoraja de forma veemente, plenamente, fortemente a riqueza e a prosperidade que é adquirida de modo vã.
Esse tipo de riqueza e prosperidade, a Bíblia é contra. Esse versículo ainda sugere que o enriquecimento gradual, o enriquecimento com um trabalho honesto, com uma administração sensata, é sustentável e ainda é abençoado por Deus. Então, quando falamos de prosperidade, estamos falando daquela que é adquirida com o trabalho correto, com o trabalho honesto, e esta é abençoada por Deus. Salomão, pois os versículos que nós lemos aqui até agora foram escritos pela mão de Salomão. É um cara que é um personagem bíblico muito conhecido. Mas ele não é só conhecido só por ser um personagem bíblico, mas ele é conhecido também, e diria principalmente, por ser um grande sábio. E por que não dizer, talvez um dos maiores sábios que já pisou nesta terra. É por isso que eu admiro tanto Salomão, assim como admiro também o apóstolo Paulo. São homens da Bíblia Sagrada que eu admiro e admiro demais, que gostam de passar muito tempo com seus escritos. E este Salomão, quando ele escreve os seus livros, ele vai apresentar diversos trechos, diversos temas que estão correlacionados à nossa vida, coisas que acontecem em nossa vida, e Salomão ele vai tratar isso. E no que diz respeito ao dinheiro, no que diz respeito à prosperidade, não é diferente. Então, o que Salomão ensina acerca da prosperidade, acerca do dinheiro, acerca da riqueza? Salomão ensina para adquirirmos antes da riqueza a sabedoria, pois se adquirirmos a riqueza primeiro em vez da sabedoria, possa ser que você e eu percamos de forma dissoluta. Salomão também ensina que devemos evitar a ganância, assim como no Novo Testamento nós temos o ensinamento de Paulo dizendo que o amor ao dinheiro, ele é a raiz de todos os males. Salomão no Velho Testamento ele caminha pelo mesmo percurso, pela mesma trilha. Então ele nos ensina a evitar a ganância quando se fala de dinheiro. Salomão ainda nos ensina a sermos prudentes com as finanças. Logo, ser prudente com a finança diz respeito a você parar, a você fazer uma contabilidade, a você fazer uma administração, a você investir, a você pagar o que deve, bem como a não pedir emprestado. Tudo isso é ensinamento de Salomão. Salomão, ainda falando sobre prosperidade, ele diz que nós devemos honrar a Deus com os nossos recursos. Pergunta: como é que honramos a Deus com os nossos recursos, com a nossa riqueza, com o nosso dinheiro? Servindo ao próximo, dando ao próximo, trabalhando em prol do próximo. E quando fazemos em prol do próximo, automaticamente estamos fazendo também para Deus. Salomão ainda ensina que devemos aprender com os erros, e nisto consiste a sabedoria. O sábio é aquele também que aprende com os seus erros para não cometê-los mais. Então, quando você e eu errarmos no serviço contábil, administrativo, nós vamos ver que Salomão ele entende isso, e ele diz então que você deve tirar lições dali, para que no futuro breve, ou no futuro longínquo, você não possa padecer mais do mesmo erro. Mas claro, irmãos, quando nós falamos de prosperidade relacionada a Salomão, a bênção, a riqueza, a prosperidade de Salomão, ela é proveniente de Deus. Isso está escrito em 2 Crônicas, capítulo de número 1, e verso de número 7, que diz assim: naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e disse-lhe: pede o que queres que eu te dê. E Salomão disse a Deus: tu usaste de grande benignidade com meu pai Davi, e a mim me fizeste rei em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, confirma-se a tua palavra dada ao meu pai Davi, porque tu me fizeste reinar sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento para que possa sair e entrar perante este povo, pois quem poderia julgar a este tão grande povo? Então Deus disse a Salomão: porquanto ouvi isto no teu coração e não pediste riqueza, bens
ou honras, nem a morte dos que te odeiam, nem tampouco pediste muitos dias de vida, mas pediste para ti sabedoria e conhecimento para poderes julgar o meu povo, sobre a qual eu te constituí rei. Sabedoria e conhecimento te são dados, e te darei riquezas, bens e honra, quais não teve nenhum rei antes de ti, e nem depois de ti haverá. Perceba, a riqueza, a prosperidade de Salomão é fruto da bênção de Deus. Entretanto, se Salomão não tem sabedoria, Salomão ele vai perder a bênção que Deus deu, bem como Salomão correria o risco de destruir a nação que Deus colocou na sua mão. Então perceba, antes de qualquer coisa em nossa vida, o que você e eu nós precisamos é de sabedoria, pois se não tivermos a sabedoria, a bênção que Deus nos dá pode tornar-se uma maldição, e o povo que Deus nos dá, pode ser também que você e eu venhamos destruir esse povo. Por isso, sabedoria é o primórdio, sabedoria é o primeiro degrau. E aqui eu aprendo uma lição. Deus dá a bênção, presta atenção nisso. Deus dá a bênção. Crescer, frutificar, administrar, multiplicar já não diz respeito a Deus, diz respeito a você. Ele dá a benção, é você que tem que multiplicar esta benção. É isso que eu acho que Jesus está ensinando em Mateus capítulo de número 25, verso de número 14 em diante. Pois Mateus 25, 14 em diante, nós vamos ver que existe um Senhor que tem prosperidade, que tem riqueza, que tem bens, que tem dinheiro. E esse Senhor resolve tirar umas férias merecidas. Então ele chama os seus servos e ele começa a distribuir os bens a estes servos. Então para esse Senhor dá 5 bens, 5 prosperidade, 5 dinheiros, 5 riquezas, eu não sei como você quer chamar, a Bíblia chama de talento. A nós vamos ver que esse Senhor dá 5, ao outro nós vamos ver que esse Senhor dá 2, e ao outro nós vamos ver que esse Senhor dá 1. E quando chegamos no verso de número 16 e no verso de número 17, o que recebeu 5 e o que recebeu 2, a Bíblia diz no verso 16 e 17 que esses aí saíram logo, apressado, para negociar. E o que tinha 5 nos seus negócios multiplicou e teve mais 5. E o que tinha 2 nos seus negócios multiplicou e teve mais 2. Então perceba, existe um Senhor dono de tudo. É o que a parábola ensina. E todos, sem exceção, têm algo desse Senhor. Todos, sem exceção, independentemente de cultura, de raça, independentemente de gênero, independentemente de título, todos, sem exceção, é servo desse Senhor, tem alguma coisa. Agora, multiplicar esta coisa, desenvolver esta coisa, aí já é uma função tua. Você e eu temos que fazer crescer, você e eu temos que fazer multiplicar, ficar fecundo, é uma obrigação nossa. E se você e eu estamos falhando no sistema contábil, administrativo, financeiro, de multiplicação, então nós temos que fazer uma pausa, voltar e pedir o que Salomão pediu. E o que Salomão pediu? Sabedoria. E não só pedir o que Salomão pediu, mas também devemos com veemência seguir o conselho de Tiago. Quando Tiago escreve no capítulo de número 1 e verso de número 5, Tiago assim diz: e se algum de vós tem falta de sabedoria, não é falta de dinheiro, não é falta de prosperidade, é falta de sabedoria. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, não lance em rosto, e ser-lhe-á dada. E aqui,
é o X da questão. Tanto Salomão como Tiago estão falando da mesma coisa. Tanto Salomão quanto Tiago estão falando de sabedoria. A diferença que encontro entre Tiago e Salomão, mais especificamente de Salomão para com Tiago, a diferença que encontro é que me parece que Salomão está colocando a sabedoria como sendo a verdadeira prosperidade. Então eu quero ler de novo Provérbios capítulo de número 3 e verso de número 13, e eu gostaria que você prestasse muita atenção nisso. Bem-aventurado o homem que acha a sabedoria, não a prosperidade, e o homem que adquire o conhecimento, porque o lucro que a sabedoria dá, olha só a expressão de Salomão, o lucro que a sabedoria dá é melhor que o lucro da prata, da prosperidade, e maior que o seu lucro, que o ouro mais fino. Salomão continua: mais preciosa é do que rubis, e tudo o que mais possas desejar não se pode comparar a ela. Ela quem? A sabedoria. Vida longa de dias está na sua mão direita, e na sua mão esquerda riquezas e honra. Então, perceba aqui, queridos, a diferença entre Salomão e Tiago é que Salomão coloca a sabedoria como sendo a verdadeira prosperidade. Então, se você perguntasse para Salomão: Salomão, qual é a verdadeira prosperidade? Ele diria para você, sem titubear: a verdadeira prosperidade é a sabedoria. Salomão, quem é o verdadeiro próspero? O verdadeiro próspero é o sábio. Na linguagem de Salomão, a sabedoria, ela vale mais do que as pedras preciosas, do que os metais preciosos, do que o lucro, do que os bens, do que uma vida abastada, do que uma vida com longevidade, do que honras. Mas tudo isso que nós falamos, que a sabedoria vale muito mais, tudo isso é fruto da sabedoria. Então, escola de Salomão, aula de Salomão, verdadeira prosperidade, sabedoria, próspero, o sábio. Entretanto, nós temos um outro professor, Jesus, também denominado Cristo, e ele também ensinou acerca da prosperidade. E ele diz em Mateus 6,19: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde a traça e nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam e não roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. E aqui então eu paro. E a pergunta que eu destinei a Salomão, agora eu destino ao professor Jesus. E me parece que a resposta de Jesus para a pergunta: o que é prosperidade? Jesus diz: prosperidade é ajuntar tesouro no céu. E quem que é o próspero então, Jesus? O próspero é óbvio, é o que ajunta tesouro no céu. Esse é o próspero. O cara está juntando um tesouro lá, esse é o próspero. Eu não sei você, mas enquanto eu refletia aqui, eu parei e eu me fiz a pergunta: como juntar tesouros no céu? Então, como eu sou professor por profissão, eu sempre imagino uma escola. Então eu imaginei uma escola onde todos os discípulos do Cristo estão sentados, como nesse lugar. E aí nós tivemos a aula do professor Salomão, que nos ensinou que a prosperidade, a verdadeira prosperidade é a sabedoria, e o próspero é o sábio. Mas agora terminou a aula do mestre Salomão, agora tocou o sinal.
E aí então vai entrar um novo professor na sala de aula, e esse professor é Jesus, e você e eu estamos ansiosos para continuar. Então Jesus, ele não vem, ele demorou na outra sala, mas de repente ele chega, e quando ele chega ele diz: bom dia, como vocês estão? Quem sabe Jesus, ele faz a chamada: você ganhou mais um pontinho no céu. Aí esse Jesus agora então vai começar a falar sobre a prosperidade, ele dá continuidade ao tema do professor que antecedeu Salomão. E aí Jesus fala justamente o que nós estamos lendo aqui. E aí então Jesus diz que a verdadeira prosperidade é ajuntar tesouros no céu. E Jesus diz que o próspero é aquele que faz isso. Logo então, Jesus, ele lança uma pergunta para todos os seus discípulos e para todos os seus alunos. E Jesus diz assim: como é que a gente ajunta tesouro no céu? E como todo bom aluno, você e eu ficamos quietos. Nós não queremos responder a pergunta do professor, porque vai que vamos falar uma besteira. Então, como todo bom aluno, a gente se cala, e fica aquele silêncio fúnebre na sala de aula, onde o Cristo está dando aula. Mas de repente tem aquele aluno que você e eu conhece, que é o CDF da turma, que sempre responde tudo, ao ponto do professor ter que falar para ele: mano, para de responder um pouquinho, deixa um pouco para os outros. E tem um aluno que levanta a mão, e esse aluno levantou a mão, todo mundo olha, Jesus fala: olha, tem um ousado aqui, ele levantou a mão. Nome do aluno: Paulo. Para os íntimos, Paulinho. E Jesus, que era íntimo, criador do Paulinho, ele diz: Paulinho, você sabe da resposta? E Paulinho diz: eu acredito que sim, mestre. Se o Senhor permitir, eu gostaria de responder a tua pergunta. E Jesus diz: então fala, vamos ouvir, todos em silêncio, vamos ouvir Paulo. E quem sabe Paulo vai responder a pergunta: como ajuntar tesouros no céu, citando Romanos capítulo de número 12, verso de número 9 em diante. Então Paulinho, ele começa no verso de número 9: podemos ajuntar tesouros no céu, tendo um amor sem hipocrisia. Verso de número 10: podemos juntar tesouros no céu, amando cordialmente, honrando um ao outro, e não só quem tem título, e não só quem tem posses, mas amando cordialmente e honrando uns aos outros sem acepção de pessoas. Como podemos ajuntar tesouros no céu? Paulinho continua, verso de número 11: sendo fervorosos no Espírito. E aqui não é o Espírito Santo, é na vida. O Espírito aqui é com letra minúscula, não é com letra maiúscula. Ele não está falando do Espírito Santo que você tem que sair, rodopiar, sapatear, falar em línguas e etc. Não, ele está falando de Espírito, vida. Vida e Espírito é o mesmo significado. Ser fervoroso na vida. Você ama a tua vida? Você ama viver? Você murmura porque acordou? Ou você fica contente porque vai viver mais um dia que Deus lhe concedeu? Fervoroso na vida. Eu fui num restaurante esses dias aí que o meu filho queria ir, um que tem lá no Itaí Bibi, que é temática do Bob Esponja. E aí eu fui levar meus moleques. Vamos comer um hambúrguer de siri. Eu comi. É gostoso. O restaurante é show de bola, mas parece que a nossa geração de pais fica mais contente do que os filhos. Os filhos ficam tudo acanhado, não quer tirar foto. E eu fui, e aí estava lá o Lula Molusco bem grandão, eu fiquei do lado e tentei fazer a mesma pose. Eu tirei foto, falei: vou postar agora. Aí a Daniela: você vai postar isso aí, você não tem vergonha? Não. Você não tem vergonha de ser feio? Eu falei: não. Mas por que não? Porque eu aprendi, irmãos, que a gratificação da vida está nos pequenos detalhes. São nas pequenas coisas, naquilo que você e eu às vezes desprezamos, não são nas grandes coisas. Às vezes é naquilo que chamamos de banal, de ínfimo.
É no pequeno, a gente tem que aproveitar a vida, viver. Vai falar, você estava muito esquisito, eu estou pouco me lixando, eu estou vivendo a vida. Eu gosto da expressão de Paulinho, quando ele escreve a Coríntios, que ele não se importava com a ideia que Coríntios tinha acerca dele, e ele também não se importava com a própria ideia que ele tinha dele, mas ele se importava com a ideia que Deus tinha dele, ele vivia a vida. A gente tem que ser fervoroso do Espírito, fervoroso na vida, acordou. Obrigado, Espírito Santo, pelo fôlego da vida. Obrigado por abrir os meus olhos, encontrar essa pessoa tão amada ao meu lado, o meu cônjuge, os meus filhos, ver o cachorro fazendo fezes no lugar errado de novo. Obrigado, Espírito Santo. A gente tem que desfrutar da vida, aproveitar a vida. Eu nem sei onde eu parei, verso 11, verso 12. Esse exímio aluno, Paulo, ele continua dizendo, podemos juntar tesouros no céu, verso 12, regozijando na esperança, sendo paciente na tribulação e perseverante na oração. Podemos juntar tesouros no céu, verso 13, participando das necessidades do próximo. Podemos juntar tesouros no céu, verso 14, abençoando e não amaldiçoando. Podemos juntar tesouros no céu, verso 15, se alegrando com os que se alegram e chorando com os que choram. Podemos juntar tesouros no céu, verso 16, sendo unidos. Podemos juntar tesouros no céu, verso 17, se esforçando para fazer o bem. Podemos juntar tesouros no céu, verso 18, tendo paz com todos os homens. Depende de você, não seja o problema, não seja a discussão, para de criar um monte de pelo em ovo, seja a solução, tende paz com todos os homens. Verso de número 19, como podemos juntar tesouro no céu? Não se vingando. Largue essa ideia, você vai ver, vai voltar. Crente não fala isso, crente não vive isso. Você vai ter o troco, mas não se preocupa não, que quando vier vai vir mais. Crente não usa essas expressões. Isso não é discípulo de Jesus. Discípulo de Jesus não se vinga, pois a Bíblia diz que minha é a vingança. A gente entrega nas mãos do Pai e pede para Ele tratar aquele coração. E do mesmo jeito, na mesma intensidade e proporção que Deus te ama, Deus também ama aquele que você julga que tem que padecer e quer se vingar. Não é assim que funciona, isso é coisa do diabo. Isso é coisa do inferno, se vingar é coisa do inferno. Nós não pagamos o mal com o mal, nós pagamos o mal com o bem. Nós somos discípulos de Jesus. Verso de número 21. Como é que podemos juntar tesouros no céu, não sendo vencido pelo mal? E se você prestou atenção na ordem cronológica dos versículos, faltou 20. E Jesus percebeu, porque não se esqueça que estamos numa sala de aula, e Jesus olha para Paulinho e fala assim, eu conheço esse texto, faltou o verso 20, Paulinho. Aí Paulinho diz assim, essa aí é a cereja do bolo, Jesus. O Senhor não falou que a prosperidade é juntar tesouros no céu? É isso aí, então, verso de número 20. Porque se cada um de nós fizermos isto, ajuntaremos brasas de fogo sobre nossa cabeça. Isso é prosperidade. Isso é prosperidade, irmãos. Ajuntar tesouros no céu. Este é o investimento que você e eu temos que fazer nesta terra.
Essa é a caderneta de poupança, esse é o CDB, esse é o CDI, esse é o tesouro direto que nós temos que fazer nessa terra. Isso não significa que você não possa fazer, você tem que ter uma administração sensata. Eu falei isso no começo, irmãos, eu falei, administração sensata, você tem que cuidar do que Deus te deu, sim, e pode investir sim, é mandamento bíblico. Entretanto, você e eu temos que focar no céu, pois o apóstolo Paulo também escreveu que se nós pensarmos só nas coisas dessa terra, somos os mais miseráveis dos homens. Então ajunta tesouro lá. Aí você diz assim: pastor, mas o que isso tem a ver com o batismo? Prosperidade, tudo isso aí que você falou, o que isso aí tem a ver com o batismo? E eu acredito que a resposta, assim como o significado de prosperidade, também é muito simples. Tudo. Tudo. Porque só quem morreu para o velho homem e ressurge como nova criatura tem condição de cumprir a cartilha do apóstolo Paulo. Então poderíamos perguntar assim: o que é o batismo? O batismo é a celebração de pessoas prósperas, que morreram para o velho homem e ressurgiram como nova criatura e fazem isso de modo testemunhal. Isso é prosperidade. Então a minha oração é para que você e eu peçamos sabedoria para Deus, para administrar os bens que Ele nos deu. A minha oração é para que você e eu ajuntemos tesouros no céu. E a minha oração é para que você e eu entendamos qual é a verdadeira prosperidade. Que Deus nos abençoe.